Você sabe o que é o conjunto dos números inteiros? Então vem comigo que depois da vinheta falamos sobre isso. E aí, tudo bem com você? Sou a professora Gisele Azevedo e hoje vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bora para a aula? Bom, vamos começar analisando algumas situações. Você já ouviu falar em nível do mar? O que seria o nível do mar? Aqui eu tenho, um desenho onde seria um pequeno recorte, tá? De uma parte do que está aqui na Terra. Aqui o oceano, tá certo? Ou seja, o mar, tá bom? Essa parte de cima seria o céu, a parte de baixo o mar, tá bom? Essa linha imaginária que a gente tem aqui seria o nível do mar. Para que a gente possa falar de profundidade, de altitude, vamos colocar aqui essa linha, tá bom? Essa linha aqui é que vai delimitar as nossas alturas a partir do nível do mar. Então, acompanhe aqui comigo. Exatamente na linha do nível do mar vai ser o zero. Tudo que estiver para cima serão o que a gente chama de altitudes positivas, certo? Então, teremos aqui altitudes positivas. E tudo que estiver abaixo da linha do mar, ou seja, abaixo do zero, serão as negativas, justamente para discriminar quem está acima do nível do mar e quem está abaixo do nível do mar, ok? E saldo de gols? Você gosta de futebol? Veja comigo aqui. O time X, ele fez 12 gols e sofreu 6. Se eu quiser saber o saldo desse time, eu pego os gols feitos e tiro os gols que ele sofreu. Ele vai ficar com um saldo positivo de 6. O time Y, ele fez 11 gols e sofreu 11 gols. Ele não ficou com saldo nenhum. Por quê? Porque a quantidade de gols feitos e gols sofridos foram as mesmas. Agora, a equipe Z, o time Z, ele fez 6 gols e sofreu 8. Ele mais sofreu gols do que fez. Então, o saldo final dele será de -2. Esse menos aqui vai indicar que ele está com um saldo negativo porque ele sofreu mais gols do que ele fez. E a própria palavra saldo negativo? Você já ouviu essa palavra? Estou com saldo negativo? Quando que isso acontece? Vamos analisar aqui essa movimentação de uma pessoa. No dia 3/6, ela tinha R$ 150, certo? No dia 8/6, ela teve um depósito de R$ 200. Ela depositou na conta dela R$ 200. Então, se ela tinha 150 e entrou mais R$ 200, ela vai passar a ter R$ 350. Porém, no dia 10/6, ela precisou retirar do banco R$ 500, mas ela só tinha 350. O que acontece? O banco vai liberar essa retirada, porém ela vai ficar devendo ao banco, Esse dever ao banco aqui será de quanto? Vamos pensar, 350 mais 50 eu vou ficar com 400, Mais 100, 500. Então, ela vai dever R$ 150 para o banco. Esse dever R$ 150 é justamente um número negativo. Você conhece mais algum lugar que tenha números negativos? Pesquisa aí e vê se você encontra mais alguns lugares do nosso dia a dia onde temos os números negativos. Só uma dica. Nesse instante, em algum lugar da Terra, nós temos temperaturas negativas? Fique ligado. Todos esses exemplos que nós vimos até agora são de números inteiros, certo?
Os números inteiros são esses números que classificaram todas as situações anteriores que nós vimos até aqui. Mas e aí, como que esses números surgiram? Por que esses números surgiram? Esses números eles vão surgir como todos os outros números pela necessidade do homem. O homem teve a necessidade de fazer o registro de uns números que não eram os números que ele já utilizava, que seriam os números naturais, certo? Por quê? Porque com a expansão comercial, com as trocas existentes entre os países, precisou-se de ter essas trocas de moedas, né? E aí algumas pessoas ficavam devendo a outras, e também a questão de juros, né? Várias coisas surgiram e daí a necessidade de se registrar os números de uma maneira diferente que não eram os números naturais. Mas e o que são esses números naturais, primeiro, né? Esse aqui é o conjunto dos números naturais, o conjunto N. O conjunto N, como o próprio nome diz, ele surgiu lá nos primórdios da humanidade, quando o homem começa a fazer os seus registros. Foram crescentes nessas transformações até a gente chegar nos algarismos que a gente tem hoje, mas sempre vindo da necessidade do homem. Esse conjunto dos números naturais, ele inicia do zero, né? O conjunto dos números naturais tem o seu início no zero. Além disso, a gente vai somar de um em um, certo? Para achar os números seguintes. Essa sequência, então, ela é uma sequência infinita, mas ela é infinita para a direita, tá? Eu vou ter esses números infinitos para a direita. Então, essas são as características dos números naturais. Esse conjunto aqui, então, é o conjunto dos números naturais. Podemos encontrá-lo desta forma ou então entre parênteses, tá? Das duas maneiras a gente vai estar trabalhando entre chaves, com conjuntos, ok? Bom, e esse conjunto dos números inteiros? Primeiro, conjunto dos números inteiros é chamado de Z. Então, todas as vezes que a gente vê a letra Z, estamos trabalhando com os inteiros. O que acontece com o conjunto dos números inteiros? Lembra lá quando nós estávamos falando do nível do mar? Que a gente pegou o nível do mar, que é o zero, falou que para cima era positivo e para baixo era negativo? As temperaturas também é assim, você tem a temperatura zero, depois para cima as temperaturas positivas, para baixo as temperaturas negativas. Todo o conjunto dos números inteiros, ele parte do zero. Sempre, ele parte do zero. Precisamos de identificar esse zero, ok? Precisamos identificar esse zero e a partir deste zero, nós vamos colocar os demais números. Para a direita, vamos colocar os números positivos. Se você observar bem, os positivos são idênticos aos números naturais. Inclusive, eu não preciso escrever mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Eu posso escrever simplesmente 1, 2, 3, 4, porque eles vêm justamente dos números naturais. A partir do zero, só que agora para a esquerda, eu vou colocar os meus números que são chamados negativos. Esses números negativos vai ser exatamente o espelho dos números naturais. Olha só, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e infinitamente para a esquerda. Então, os números inteiros, eles são infinitos tanto para a direita quanto para a esquerda, ok? Aí, a gente tem o que a gente fala de representação por diagrama. O que é a representação por diagrama? É a gente colocar, né, esses círculozinhos, essas elipsezinhas aqui, e dentro dele colocar a representação do conjunto. Então, esse de dentro aqui seria o nosso conjunto N. E a gente sempre usa a nomenclatura desse jeito, olha, N com essas duas perninhas aqui desse lado, e o Z seria o Z com mais uma aqui,
ok? Aí esse N são o conjunto dos números naturais. Quem estaria aqui? O 0, o 1, o 2, o 25, todos estariam nessa região lilás aqui de dentro, tá? Agora, essa região azul maior engloba a região de dentro, que são os naturais, e vem com as novidades, ou seja, os números novos que o conjunto dos números inteiros tem, que é quem? O -1, o -2, o -10. Todos os números negativos vão estar nessa região azul e os positivos estariam lá dentro na região lilás, juntamente com o 0, ok? Bom, pessoal, e assim terminamos mais esta aula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe também o seu like para poder nos ajudar. E escreva nos comentários o que você achou desta aula sobre o conjunto dos números inteiros. E como dizia Galileu, a natureza está escrita em linguagem matemática. Até a próxima e tchau, tchau!